Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. Capítulo 5. Reminiscência. Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. No nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. No presente capítulo, estudaremos juntos o 5º Cântico dos Degraus. Este é um salmo de Davi. A ocasião precisa da composição desse salmo é incerta. No entanto, todos sabemos que Davi teve inúmeras experiências que poderiam facilmente capacitá-lo a escrever um cântico tão pessoal como este. No entanto, Davi não o escreveu apenas para expressar seu próprio sentimento diante do Senhor, mas cremos que ele o compôs para transmitir também o sentimento de todo Israel, de todos aqueles que eram do Senhor, de todos aqueles que estavam buscando ao Senhor e que estavam subindo até ele. Seja qual tenha sido a ocasião que inspirou Davi a escrever esse salmo, sabemos que em nossa vida cristã há inúmeras oportunidades de experimentar a realidade desse salmo e de cantar esse cântico. Conforme mencionamos anteriormente, sabemos que há 15 cânticos dos degraus. Tenho a impressão de que este 5º cântico resume e finaliza a mensagem dos 4 cânticos precedentes. Dessa forma, podemos dizer que estes 5 salmos constituem uma seção, a primeira de 3, e esta primeira seção representa o estágio inicial de nossa vida espiritual, o estágio da purificação. À medida que seguimos adiante e construímos passo a passo e degrau por degrau nosso caminho em direção ao alto, nossa caminhada para uma completa união com Deus, nós, como a alma peregrina nesses cânticos, descobrimos como Deus é nosso ajudador, líder, protetor e guia. Nós discernimos como Deus nos disciplina e nos corrige para o nosso bem. E nós também começamos a conhecer a alegre comunhão e companheirismo com irmãos e irmãs, porque também há outros que pensam da mesma forma que nós, fazendo esta escalada. À medida que passamos por diversas experiências, chegará um ponto em nosso caminho que nós também olharemos para trás e diremos, como aquela alma peregrina: o Senhor foi por nós, o Senhor esteve ao nosso lado, e isso é bom. Se lermos este cântico de acordo com essa perspectiva, então certamente veremos como o Salmo 124 agrupa todas as experiências passadas, ocorridas durante este estágio inicial da purificação. No momento presente, a alma está no templo, na casa de Deus. A alma descrita no primeiro cântico dos degraus, todavia não estava na casa de Deus. Lá, naquele salmo, ela estava num lugar estranho. Ela não estava permanecendo em Cristo. E por não estar permanecendo em Cristo, encontrou-se em angústia. Mas ela clamou ao Senhor por libertação, e Deus, em resposta ao seu clamor, começou a movê-la. Depois disso, vimos no 2º salmo que a alma começou a dirigir-se para Deus, mas em sua jornada até Ele, ela encontra muitas tentações, aflições, dificuldades e obstáculos. Consequentemente, descobre que Deus é seu ajudador, é aquele que aguarda. Isso nós observamos no Salmo 121. Nas experiências descritas pelo Salmo 122,
aprendemos que em sua jornada, aquela alma que peregrina em direção a Deus chegou aos portões de Jerusalém e experimenta a alegre comunhão com os santos de Deus. Por causa de sua nova posição e relacionamento, ela pode ter uma visão melhor do que é Jerusalém, ou seja, do que é a igreja. Finalmente, no Salmo 123, a alma chegou ao átrio de Deus, mas ainda está a uma certa distância, ou seja, ela está apenas no átrio, ainda não chegou no Santo dos Santos. Mesmo assim, ela pode levantar seus olhos e ver o trono de Deus, e à medida que espera no Senhor, reconhece que o Senhor é misericordioso e gracioso para com ela. Assim, quando estudamos o quinto cântico dos degraus, vemos que esta alma que busca Deus está no templo, está na própria casa do Senhor, está em verdadeira comunhão com Deus. E tendo comunhão com Ele, ela começa a lembrar-se do passado, e ela mentalmente refaz os passos percorridos desde sua saída do reino mundano e carnal até sua entrada na esfera celestial e espiritual. Ela passou por muito trabalho para chegar a essa esfera, e por isso tem muito a agradecer. Ela lembra-se das misericórdias de Deus, recorda-se também das vezes que o Senhor a libertou. À medida que faz isso, começa a adorá-lo e louvá-lo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ela proclama com todo Israel, ou seja, com todos os filhos de Deus, que foi o Senhor quem a libertou. Porque ela sabe que esta é a única explicação para estar onde está agora. Este, então, é o sentimento deste salmo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Nesse versículo, a alma está dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fora o Senhor, se o Senhor não tivesse sido a nosso favor. Às vezes, quando lemos a palavra se, pensamos que se trata de algo condicional. Pensamos que essa conjunção introduz um elemento de dúvida e expressa incerteza, como se o salmista estivesse dizendo: pode ter sido ou pode não ter sido assim. O Senhor poderia ter estado contra nós, mas não é este o significado dessa passagem. A palavra se usada neste versículo não significa que a alma está em dúvida. Ao contrário, a conjunção se é aqui empregada a fim de tornar mais enfática a afirmação. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Em outras palavras, o Senhor é por nós. Portanto, nós escapamos, fomos libertos. O Senhor é por nós, por isso estamos aqui. Aleluia! O Senhor é por nós. Caros irmãos, à medida em que seguimos nossa jornada em direção a Deus e passamos por muitas experiências, uma coisa se torna muito preciosa: aprender a lição de que Deus está ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos lembramos daquela declaração triunfante de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aprendemos um fato: Deus é por nós. Ó bendito pensamento! O Senhor da aliança é por nós. Ele está conosco e é por nós. Frequentemente, no entanto, não é assim que sentimos. É possível que algumas vezes sintamos que Deus não é por nós, mas contra nós. Somos inclinados a crer que Deus está junto de alguma outra pessoa e não está a nosso favor. Pensamos às vezes que Deus não está ao nosso lado, que Ele é muito duro conosco. No entanto, mesmo que possa parecer assim, precisamos firmar-nos no fato de que Ele ainda é por nós. Pode não parecer verdade, mas há uma explicação muito boa para isso. Você sabe qual é a razão? É porque Deus quer trazer-nos para o seu lado, a fim de que Ele possa ser por nós. Frequentemente nós não estamos ao seu lado, e por isso sentimos que Ele não está ao nosso lado, e de fato Ele não pode estar. Mas isso não significa que Deus não é por nós. Em todas essas dificuldades, sejam elas provocadas por nós mesmos ou não, Ele está tentando trazer-nos para o seu lado, a fim de poder revelar-se como aquele que de fato é por nós. O Senhor é por nós, mas isso não é tudo, pois o Senhor não apenas é por nós, mas Ele está conosco e dentro de nós. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para nós. Por isso não pode haver dúvida alguma, nem medo algum. O Senhor é por nós. Pode acaso ser possível que Ele esteja contra nós? Ele está trabalhando para o nosso bem eterno. Está sempre tentando trazer-nos para o lado dele. Ele é por nós. Ele é por nós eternamente. Este é o nosso Deus. E assim, fazendo uma retrospectiva, entendemos que Ele é o Senhor, que está ao nosso lado, que é por nós. Ao compreendermos essa verdade, nessa etapa de nossa caminhada espiritual, obtemos um conhecimento mais perfeito do que anteriormente, quando ainda não tínhamos passado por todas essas experiências. Por que é tão imperativo que Deus seja por nós? Simplesmente porque há algo ou alguém contra nós. O salmista declara: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. É de vital importância que Deus seja por nós. De outra forma, seríamos destruídos. Sempre que os homens se levantassem contra nós, o Senhor Jesus referiu-se a esse fato quando orou ao Pai em João capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo sempre se levanta para perseguir aqueles que ousam deixá-lo. Irmãos, desde que aceitamos a palavra de Deus, desde que passamos a seguir Cristo, desde que buscamos aquele a quem o mundo odeia, passamos a ser também odiados pelo mundo. Por quê? Porque não pertencemos ao mundo. Sabemos que o mundo é um cosmos, um sistema, não é uma entidade desconexa, desintegrada como a areia na praia. O mundo é uma rede firmemente organizada, é uma ordem coerente, organizada sob o domínio do Deus deste mundo. Nenhuma parte ou característica dele é uma unidade isolada. O mundo todo é organizado, compactado e colocado junto sob o domínio do inimigo da humanidade, o qual é o Deus deste mundo, o próprio Satanás. Seja ele de natureza política, econômica, social, artística ou mesmo religiosa, você encontrará o mundo como um sistema amplamente organizado.
Ele pode se mostrar em forma de riqueza, fama, posição, poder, ou em forma de ira, fúria, perseguição, pobreza, ou em forma de beleza, sedução, atração, difamação. O mundo é um camaleão que muda sua cor para combinar com o ambiente natural. Assim, estamos continuamente expostos a 1001 diferentes manifestações do mundo. Todavia, embora possa expressar-se nessas muitas e variadas formas, o mundo, na verdade, é um sistema organizado. Assim, se você pertence a este mundo e ao seu sistema de valores, você pode viver sem dificuldades. Se você for um do mundo, não será incomodado, pois você está a favor do mundo e ele a favor de você. Mas, se tentar separar-se do mundo, apenas tente livrar-se da sua rede e imediatamente você descobrirá que ele o odeia, porque agora você não mais lhe pertence. Que possamos ver que o Senhor nos libertou deste mundo e nos transportou para um outro reino, o reino de Cristo, um novo reino. Nós não pertencemos a esta velha ordem e por isso o mundo nos odeia. Ele se levanta em ira, em fúria, em perseguição, tentando devorar-nos, esmagar-nos e prender-nos em seu laço. A experiência de um astronauta que tenta escapar do nosso planeta a fim de fazer uma viagem espacial pode ilustrar esse fato. Não é fácil, você sabe, para um astronauta sair da Terra e alcançar o espaço. Há uma força, a força da gravidade, que tentará sempre puxá-lo de volta ao centro da Terra. Assim, para que ele possa desprender-se da Terra, é necessário um impulso poderoso que atue no sentido contrário da força da gravidade. Quando o astronauta tenta fugir da força gravitacional, ele sente como se toda a força da Terra estivesse agindo sobre seu corpo. Seu corpo sofre para livrar-se do poder da força da gravidade. Contudo, uma vez que o astronauta consegue escapar da Terra, ele se torna sem peso. Ele está finalmente livre. Irmãos, espiritualmente também é assim. O mundo, espiritualmente falando, também tem sua força gravitacional. Ela está sempre tentando puxar-nos para o centro do seu sistema. No mundo está sempre tentando nos puxar de volta, não apenas da periferia das coisas, mas para o centro deste mundo. Ele tentará deixá-lo tão envolvido, tão ocupado com as coisas deste mundo, que você é pego e levado a andar em seu ritmo. O mundo possui um poder tremendo. Você quer desprender-se? Quer escapar deste mundo? Você perceberá imediatamente que em nosso interior existe a carne e que ela responde à força que nos atrai para baixo em direção ao mundo. Do mesmo modo como o ferro é atraído e responde à força exercida por um ímã, o mundo exerce seu poder sobre nós cristãos e a carne dentro de nós responde a esse poder. Portanto, se um cristão quer livrar-se do mundo, a carne deve sofrer muito. Não pense que ser separado do mundo é algo fácil. Não é. Novamente, a experiência de um astronauta ilustra muito bem o que você e eu precisamos passar a fim de separar-nos deste mundo. Para se separar da Terra, o astronauta precisa sofrer fisicamente, pois toda a força da Terra irá concentrar-se sobre seu corpo. Da mesma forma, quanto mais você deseja separar-se deste mundo, mais você experimentará seu poder e sua força como um sistema polvo sobre você. Mas precisamos ter medo? Observe o astronauta. Ele não possui este impulso em si mesmo. Ele simplesmente entra no veículo espacial para ser impulsionado para o alto por um poderoso foguete. Nós, da mesma forma, não possuímos em nós mesmos o poder para vencer o mundo. Mas, glórias a Deus, Ele colocou um poder, um foguete de poder ilimitado dentro de nós.
E esta força ilimitada é o amor de Cristo. Ah, o amor de Cristo que Deus coloca em nós é tão tremendo que nos capacita a quebrar todos os laços, todas as amarras e forças deste sistema mundano. Damos graças ao Senhor, porque seu amor é todo-poderoso. Meus queridos amigos, vocês sentem o amor de Deus? Se formos constrangidos pelo amor de Deus, descobriremos que nada pode puxar-nos de volta para o mundo. Quando seu amor nos está constrangendo, quando somos tocados pelo seu amor, descobrimos que todas essas atrações e laços terrenos, os laços mundanos, serão cortados em pedaços. O Senhor nos impulsiona para o céu e para aquela esfera onde a força que nos atrai para baixo não tem qualquer poder de atuação. Estamos livres. Nada deste mundo pode segurar-nos embaixo. Nada desta terra pode puxar-nos de volta para sua órbita. Estamos além, acima dela. Não temos mais peso. Estamos livres em Cristo. É esse o significado daquele texto em Romanos capítulo 8, verso 2 e 1, onde está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O verso 1. Portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já provaram o amor de Cristo, aquele amor que nos impulsiona para o alto e nos liberta, aquele amor que rompe todos os grilhões e vence todas as forças do mundo? O Senhor é por nós. Quem então será contra nós? Irmão, não esqueça esse fato. O Senhor é por você. Esse é um fato eterno, o qual não se altera. Quer você esteja sentindo hoje ou não, Ele é por você. Seu amor está em você. Consequentemente, apenas o busque. Volte-se para Ele e deixe que seja liberado este infinito poder de amor que está em você. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nesses versículos e nos subsequentes, o salmista está procurando nos mostrar o que é o mundo. Frequentemente somos enganados pelo mundo. Não sabemos o que ele realmente é. O salmista tenta, usando figuras de linguagem, revelar-nos a verdadeira natureza dos homens e do mundo, e como eles, se provocados, tratarão o Filho de Deus. Nesse curto salmo que estamos estudando, o salmista compara o mundo a 3 coisas. Primeiro, compara-o a um animal selvagem, uma besta carnívora que engolirá sua presa viva. Isso o choca? O mundo é comparado a uma besta. Quando os homens se levantam com raiva contra nós, eles poderiam nos engolir vivos como animais selvagens. Um dia, muito tempo atrás, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Sonhou com um poder mundial, um reino mundial. Em seu sonho, ele viu uma enorme estátua, uma imagem, um homem com uma cabeça de ouro, ombros de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Era uma figura gloriosa, magnificente, impressionante. Para Nabucodonosor, o mundo era exatamente assim, cheio de esplendor, de majestade e glória, e tão brilhante quanto aquela imagem gloriosa. O Senhor, todavia, deu uma visão semelhante a seu servo Daniel. O que Daniel viu? Ele viu o mesmo objeto, o Império Mundial. No entanto, o que ele viu não foi uma gloriosa estátua humana. O que ele viu foi uma série de diferentes animais, animais selvagens. Você lembra que, de acordo com o livro de Apocalipse, perto do final desta era, o estágio final deste mundo, o último império, será liderado por uma besta? A besta, naquela referência, é claramente simbólica. Ela é um homem, sim, mas aos olhos de Deus não é diferente de um animal selvagem. Você já esteve sob a ira dos homens? Ela é tão irracional e tão indomável
quanto um animal. O mundo pode ser atraente, pode apresentar-se como uma excelente fachada. O mundo pode parecer refinado, civilizado e culto. Mas, irmãos, se vocês estiverem sob a ira dos homens, então vocês saberão o que é o mundo. Se nós andarmos de acordo com o mundo o tempo todo, ele pode parecer muito civilizado e até refinado. Mas uma vez que a ira do mundo se acende, uma vez que você tenta quebrar sua tradição, costume, modos de ser e pensamentos, então o que encontramos? A verdadeira natureza deste mundo nos é revelada. É a natureza de um animal selvagem. A ira dos homens é como um animal selvagem, incontrolável. Ele é tão ganancioso que dificilmente encontra paciência para mastigá-los. Ao invés disso, ele deseja engoli-los vivos. Ele é tão guloso e insaciável quanto o inferno. É tão cruel quanto o Hades. Figuradamente, ele não é diferente daquele incidente relatado no Antigo Testamento, quando a terra se abriu e engoliu todos os que pertenciam a Coré, Datã e Abirão, que se pode ler em Números, capítulo 16, verso 32. Reconheçamos o mundo pelo que é. O mundo é como um animal selvagem. Está tentando devorar-nos, engolir-nos, matar-nos espiritualmente. Não é verdade? Mas graças a Deus o Senhor está ao nosso lado. E se o Senhor está ao nosso lado, o mundo não pode nos engolir. Não importa o que o mundo faça, ele não pode nos engolir. Em segundo lugar, o mundo é comparado a uma enchente. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Não sei se você já presenciou uma enchente. Se você alguma vez teve de enfrentar uma enchente, você sabe como é. Lembro que uma vez, ao viajar pelo interior da China, visitei uma certa área na região sul. No primeiro dia da minha estada naquela região, tudo parecia perfeitamente normal. Ao lado do lugar onde eu estava hospedado havia um rio. Eu percebera que o rio era largo, mas não muito. Todavia, quando acordei no dia seguinte, não era mais possível atravessar aquele rio. Ele se transformara numa furiosa torrente. Uma enchente surgira repentinamente e todas as pontes tinham desabado. Aquela enchente ocorreu de modo tão inesperado, tão abruptamente, que as pessoas me disseram que aqueles que estivessem atravessando a ponte naquela hora teriam sido facilmente levados com a torrente sem nenhum aviso. Tão rápido assim, sem qualquer aviso. Quando um rio transborda de seu leito, levanta-se tão rapidamente, sem aviso, e rapidamente subjuga, submerge e leva consigo tudo o que há diante dele. Ele é orgulhoso e arrogante. Ele é rápido e sutil. É esmagador e é quase impossível resistir-lhe. É difícil para nós enfrentarmos uma enchente, e o mundo é exatamente assim. Caros amigos, vocês já experimentaram o mundo como uma enchente? Ela vem sobre você sem avisar. Você pode pensar que está seguro, pode imaginar que está tudo normal. Mas no momento seguinte, você se encontra submerso. O mundo é assim. Mas graças a Deus, quando o adversário vem como uma enchente, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele, que vemos em Isaías capítulo 59, verso 19. Como agradecemos ao Senhor, pois quando o mundo vem sobre nós de modo tão inesperado, como um rio transbordante, o Senhor é a nossa bandeira, seu amor é a nossa bandeira. Ele levantará um estandarte contra a enchente, e o mundo não poderá nos levar. O Senhor, e somente o Senhor, pode resistir à enchente. Ele declara que venceu o mundo, como lemos em João, capítulo 16, versículo 33. Em terceiro lugar, o mundo é comparado ao laço do passarinheiro. Nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Um passarinheiro é aquele que tenta pegar pássaros de todas as formas possíveis.
Ele tem inúmeros métodos de capturá-los. Às vezes usa uma rede e bem embaixo dela algum alimento. Tão logo os pássaros mergulham sobre o alimento, o laço ou rede se fecham rapidamente e o pássaro é pego sem nenhuma chance de escapar. Ou o passarinheiro pode ser ainda mais sagaz. Ele coloca diversos outros pássaros no laço, amarrados, é claro, usando-os como isca para atrair os pássaros inocentes para debaixo da rede e assim serem pegos sem perceber e, mais uma vez, sem chance de escape. Um pássaro pego desta forma não consegue desembaraçar-se. Isso está além de sua capacidade. Como o mundo da mesma forma nos tenta com pequenas guloseimas para enlaçar nossa alma. E assim somos pegos. Mas o Senhor é por nós. Ele quebra o laço do passarinheiro e nos livra. Nós escapamos, somos postos em liberdade. E por quê? Porque o Senhor nos libertou. Quantas vezes somos como esses passarinhos, tão tolos e ignorantes, e tão seduzidos por um pequeno bocado ou uma guloseima deste mundo. Quão inconscientemente escorregamos para debaixo da rede, e como somos apanhados por este mundo tantas e tantas vezes. Mas, realmente, agradecemos ao Senhor que, em sua graça e misericórdia, rompe a rede. O encanto deste mundo é cortado em pedaços. Somos tão livres quanto os pássaros. Voaremos direto para o céu, de volta ao trono da graça. Quão grande livramento o nosso! E como escapamos? Certamente não por nossa sabedoria ou inteligência. Nós escapamos hoje não por sermos mais inteligentes que nossos irmãos e irmãs, mas porque o Senhor quebrou o laço para nós. Portanto, vemos nesse Cântico dos Degraus como Davi relembra sua vida passada. Foi uma vida bastante cheia e variada. Ele passou por inúmeras experiências. Em algumas ocasiões, o mundo veio sobre ele como uma poderosa enchente que tentou varrê-lo. Em outras, o mundo procurou envolvê-lo como a rede do passarinheiro, tentando prendê-lo. Como Davi realmente passou por incontáveis experiências. Ele era um homem de Deus que amava o Senhor, o desejava e pelo Senhor aspirava. Por causa disso, como o mundo odiava Davi e tentou fazê-lo cair, tentou prendê-lo, apagá-lo, subjugá-lo, submergi-lo, engoli-lo, para destruí-lo espiritualmente. Em muitas ocasiões parecia que ele havia sido esmagado, que havia caído. No entanto, o Senhor era por ele. O Senhor estava ao seu lado. Consequentemente, ele pôde levantar-se na casa de Deus e proclamar: Meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é verdade hoje, não é mesmo? É evidente, portanto, que este quinto Cântico dos Degraus é uma súmula de todas as experiências passadas durante nosso primeiro estágio no caminhar cristão. Neste estágio inicial de nossa subida em direção a Deus, nossa maior dificuldade é o mundo dentro de nós, bem como o mundo que está ao nosso redor. Como podemos ser resgatados do Egito? Como o Egito pode sair de nossos corações? Como podemos ser libertos deste homem ímpio dentro e fora de nós, que é um peso morto, um estorvo, numa união não santa? Como podemos ser libertos deste mundo para que possamos permanecer em Cristo, para que possamos habitar em um mundo novo e viver em um outro reino? Esse é o grande problema durante essa fase incipiente da experiência de um cristão. Graças sejam dadas a Deus. Se apenas tivermos nossos corações voltados para o Senhor, lembremos, então Ele é por nós. Não podemos nos livrar sozinhos, mas Ele pode, por sua cruz. Sua glória vai nos atrair tanto que todas as coisas deste mundo parecerão sem brilho. Sua cruz irá trabalhar em nossa vida de uma forma tal que, no que concerne a nós, o mundo estará crucificado. Por outro lado, no que concerne ao mundo, nós estaremos crucificados para ele. O estágio inicial da obra do Calvário
nos liberta do pecado e da morte deste mundo. E o Senhor é o nosso libertador, e mesmo quando às vezes somos pegos, o Senhor quebrará a rede e nos libertará. Que nota triunfante é esta! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Pai Celestial, queremos elevar nossos corações a Ti e bendizer Teu santo nome. Como Te louvamos e agradecemos, porque Tu és por nós. E quem, portanto, será contra nós? O mundo pode parecer todo-poderoso, mas Tu és verdadeiramente o Todo-Poderoso. Como Te louvamos e agradecemos, porque quebraste o poder deste mundo, o poder do Deus deste mundo. Tu nos libertastes e somos verdadeiramente livres. Portanto, Pai, pedimos que possamos olhar em Tua direção e encontrar auxílio em Ti, ó Criador dos céus e da terra. Volta-nos para Ti. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.